Galera, todo mundo aqui sabe o quanto o Orochimaru foi obcecado por status de imortalidade e poder. Isso fez com que ele focasse em absoluto a absorver o máximo de conhecimento e experiências um tanto evasivas a fim de atingir seus objetivos. Por mais que o Sannin lendário seja um gênio a ponto de ter conseguido com sucesso desenvolver um ninjutsu de substituição, na qual ele se transfere do seu corpo atual para um novo corpo, idêntica à troca de pele de cobras e alguns insetos, ter tido a infelicidade de ter os braços selados pelo terceiro Hokage, iniciou uma corrida contra o tempo em busca de um receptáculo perfeito, um novo corpo que o daria não só longevidade, mas também novas habilidades, além de elevar o patamar na questão de aprendizagem. Padrões que um corpo Uchiha se encaixa muito bem. Pensar no Itachi seria uma ótima opção, mas logo à frente nós vamos analisar por quais motivos o Sasuke seria realmente a melhor opção e o que isso mudaria na obra. Primeiro ponto, o Sasuke era mais novo e só havia despertado o Sharingan. Vimos o estrago que o uso do Doujutsu causou ao Itachi com o passar do tempo, não só a cegueira, como o enorme gasto de chakra. Vale lembrar que o Sannin foi um dos responsáveis pelas pesquisas e criação do braço repleto de Sharingan do Danzou, o que nos dá uma breve dica de que Orochimaru entende um pouco dos limites oculares dos Uchihas. Segundo ponto, sendo Sasuke a reencarnação de Indra, logo qualquer experimento do Orochimaru nesse corpo, relacionado com células do primeiro Hokage, supostamente o levaria a despertar o Rinnegan. Aqui, vale a pena ressaltar que, talvez para despertar tal poder ocular, o Uchiha em questão já tenha desenvolvido naturalmente o Mangekyo Sharingan, pois o mesmo deve dar um upgrade em vários status, inclusive na quantidade de chakra que é necessário para dar suporte a tamanho poder. Uma breve menção ao Madara, que viu no Nagato. Uma ótima capacidade de suportar o Rinnegan, graças à grandiosíssima quantidade de chakra característica do clã Uzumaki. Óbvio que seria um choque tanto para nós espectadores, quanto para o próprio Sannin, que ele despertasse o Rinnegan sem saber dessa história de reencarnação. Mas uma coisa é certa, nesse ponto, dá até para imaginar o quão eufórico o Orochimaru estaria. Galera, essa mistura de genialidade e talento do Sasuke, com a genialidade, ambição e conhecimento do Orochimaru, somadas a um Rinnegan mais a capacidade de desenvolvimento do personagem em si, teríamos obviamente um roteiro muito diferente do que a gente viu. Embora o Orochimaru não fizesse o estilo de ninja que inicia uma guerra, não dá para imaginar o que a partir dali seria seu próximo objetivo. Contudo, nesse momento, uma caçada seria iniciada. Digo isso pois, tendo perdido seu irmão para o Orochimaru, sem dúvidas que o Itachi iria com tudo para recuperar o corpo do Sasuke, ou em último caso, dar fim a ele. Temos que lembrar que o Itachi, por mais que nesse ponto pudesse estar bem em desvantagem se tratando de poder ocular e até mesmo físico, já que seu corpo sofria pelo uso do Mangekyo Sharingan, ainda assim ele tinha uma ou talvez duas cartas na manga para enfrentar um oponente tão forte. O irmão mais velho de Sasuke possui em seu arsenal nada mais nada menos que a espada Totsuka e o espelho de Yatta. Ambas são armas espirituais do mais alto nível do mundo ninja. A espada pode selar tanto a alma quanto o corpo de tudo aquilo que ela perfurar. Já o escudo pode anular ataques poderosos por simplesmente possuir a variação de todas as naturezas, se moldando assim a todo ataque inimigo, o tornando ineficaz. Com isso, Itachi poderia selar o corpo do seu irmão e a alma do Orochimaru para sempre no mundo de sonho e fantasia, genjutsu da própria espada. Mas isso, creio eu, que só poderia ser feito com auxílio da segunda cartada, que seria fazer com que a organização da Akatsuki atacassem juntos o Sannin e se aproveitando de alguma distração para perfurá-lo. Até aqui a especulação sobre a mudança dos fatos está bastante empolgante, não acham? Mais ou menos.
mais ou menos. Mas aqui me surge uma dúvida. Em qual momento vocês acham que seria o ideal para o Orochimaru conseguir raptar o Sasuke a fim de forçar uma possível posse do seu corpo? E eu sei lá, porra. Estar na Akatsuki e sugerir invadir a Aldeia da Folha? A ideia é ruim, já que a organização queria o poder do Nove Caudas e ele também se encontrava entre a Aldeia da Folha, e o poder do Obito poderia facilmente os transportar para dentro e depois para fora da aldeia num espaço bem curto de tempo. Isso evitaria um embate muito severo entre a organização e os ninjas da Aldeia da Folha. Forças como a Tsunade, Jiraiya, Kakashi, Gai seriam a pedra no sapato de qualquer plano perfeito. Ou será que não? Se não quisesse envolvimento da organização, Orochimaru poderia rastrear os passos do Sasuke para missões fora da aldeia, ou até mesmo, quando o jovem Uchiha ficou longe para ser treinado pelo Kakashi, um ataque do Orochimaru, Kabuto e Kimimaro. A essa ocasião seria bem efetivo, não? O próprio Kakashi já teve seu momento de tentar impedir uma fuga do Sannin quando o mesmo foi pego tentando roubar pergaminhos secretos da aldeia. Mas, naquela época, o Kakashi sozinho reconheceu que não seria páreo. Embora o momento fosse outro e estaria em jogo não só a sobrevivência dele, quanto a proteção do Sasuke, tudo indica que o Kakashi não teria muito o que fazer, a não ser atrasar os inimigos enquanto conseguia algum suporte aliado. Qual momento vocês acham que seria o melhor para raptar o Sasuke? Uma coisa é certa, ter aplicado a marca da maldição no Sasuke foi uma aposta muito alta. O upgrade de poder que a marca concedia ao seu usuário só fez com que o Uchiha tivesse em certos momentos mais disposição para continuar sua busca por poder e vingança, ao mesmo tempo em que o Orochimaru ia ficando mais limitado, doente e, por fim, assassinado pelo próprio Sasuke. Ok, chegamos até aqui com uma rápida suposição de que o Orochimaru tenha tido êxito em se transferir para o corpo do Sasuke, juventude, capacidade evolutiva sendo Uchiha, um talentosíssimo ninja ainda em desenvolvimento. Sharingan o capacitaria a não só prever movimentos, mas também a copiá-los, o que seria de extrema importância, já que o Sannin busca sempre mais conhecimento a todo custo. Poder copiar e reproduzir um jutsu proibido, ou de características únicas de cada clã, faria com que ele economizasse muito tempo em aprendizagem, sem contar que, se despertado o Rinnegan, ele teria acesso a 5 variações de elementos de chakra, teria facilidade em dominar bijus, além da alta capacidade de regeneração do corpo e de chakra por fazer uso das células do primeiro Hokage. Que porra é essa de personagem, velho? Como é que os caras criam uma porra dessa? Dito isso, que tal passarmos para as especulações de batalha? Com certeza combates um... Pelo que vimos na obra, um Naruto modo sábio, mais 6 caminhos foi capaz de fazer frente ao Sasuke, terminando em empate. Porém, o mesmo não tinha a intenção de matar o Uchiha, o que inevitavelmente deu brecha para imaginarmos que a balança poderia, em algum momento, favorecer o protagonista. Mas, nesse caso, o Sasuke não tinha células do Hashirama implantadas no corpo como estamos sugerindo ao Orochimaru, e isso com absoluta certeza daria ao Sannin a dianteira no quesito sobrevivência. Gai. Aqui, vale uma menção ao Gai caso alguém diga que o mesmo quase matou o Madara no modo Jinchuriki do 10 Caudas, quando atingiu seu estado máximo de combate depois de abertos seus 8 portões internos. Estado esse que concede ao usuário nada menos que 100 vezes a sua força máxima base em troca do consumo total de suas reservas de chakra, culminando na falência completa do ninja. Madara, nesse momento, só tinha um olho Rinnegan, o que diminuiu muito sua capacidade regenerativa e até mesmo de bloqueio ao dano recebido. Aqui com o Orochimaru, com 2 olhos em Rinnegan, poder regenerativo latente e experiência em troca de pele, eu acredito que o Sannin teria pouca dificuldade. Akatsuki, como citado anteriormente, acredito que alguma coisa como conseguir um momento de distração para que o Itachi conseguisse perfurar o Orochimaru com a espada Totsuka, seria o único meio aqui de conseguir vencer essa batalha.
A velocidade de Orochimaru nesse momento seria absurda, e ele com certeza inutilizaria alguns membros da organização com Genjutsu. Madara. Um parêntese aqui para lembrar que Madara teria de ser revivido caso fosse utilizado para contra-atacar o Orochimaru. No caso, só quem poderia fazer algo do tipo diretamente seria o Nagato com a técnica de reencarnação. Rin ou Rin Tensei, coisa muito improvável de se acontecer, já que o Obito teria que dizer que não era o Madara, e isso certamente traria revolta ao Nagato. Outro jeito seria o Obito tomar para si os olhos do Nagato e o mesmo tentar enfrentar o Orochimaru ou usar a técnica da reencarnação em Madara, mas aí já começaria outra briga, na qual o Obito provavelmente não ganharia. Mas vamos ao que interessa afinal. Madara versus Orochimaru, ambos de Rinnegan, mais regeneração das células do Hashirama, mais poder dos 6 caminhos. Esse embate seria quase uma reprodução da batalha entre Madara e Hashirama, muito longa, mas sem a diferença de resultado, já que Hashirama também se segurou para não usar toda a força desde o começo, pois não queria matar o amigo. Nesse caso, Madara e Orochimaru seria resolvido no detalhe. Uma dúvida a respeito do despertar do Rinnegan seria se ele precisa de que o usuário tenha o Mangekyo, ou se o Mangekyo em estado eterno daria mais poder ao usuário. No que estamos propondo, o Orochimaru teria que não somente matar ou presenciar a morte de alguém próximo, como o Itachi, e em seguida pegar seus olhos e implantar em si para possuir tal efeito. E então, o que vocês acham? Deixem nos comentários. Em qual momento vocês acham que seria mais fácil o Orochimaru raptar o Sasuke? E quem vocês pensam ser páreo para o Sannin com Rinnegan no corpo do Sasuke?